Olá, alunos do 9º ano da Escola Estadual Najib Mahmoud Net. Estamos aqui na terceira semana do PET, volume 4, e vamos às atividades e aos textos. O primeiro texto, ele começa assim: Departamento de Vendas número 2, 2009, Recife, 10 de fevereiro de 2009. Antes disso tinha, ao diretor do Departamento de Faturamento, João Isleveriano da Costa. Recife, 10 de fevereiro de 2009. Prezado Senhor, solicito a esse departamento, do qual Vossa Senhoria é diretor, que tenha a gentileza de enviar-me a tabela de faturamento do último mês, a fim de que possamos conferir algumas vendas realizadas. Antecipo-lhe meus agradecimentos, certo de que serei prontamente atendido dada a eficiência desta sessão. Subscrevo-me. Pediu qual a finalidade desse texto. Esse texto ele foi escrito para quê? Se você voltar lá, você vai descobrir rapidinho qual que é o objetivo desse texto. Número 2, que tipo de linguagem foi utilizada nessa carta? Foi uma linguagem comum, do dia a dia, coloquial, ou foi uma linguagem mais formal, mais elegante, mais bem escrita? Por que essa linguagem é que foi utilizada? Número 4, qual a justificativa do remetente para essa solicitação? Por que ele escreveu essa carta pedindo alguma coisa? Ele justifica isso lá na carta que ele escreveu. Então, quem não entendeu, volta lá, dá mais uma lida que vai compreender rapidinho. Questão de número 2, texto de número 2, leia o texto e responda as questões. Fotografia. História. O francês Louis Daguerre fez uma das primeiras fotografias em 1837, registrando com sua câmera imagens sobre placas metálicas chamadas de daguerreótipos. O principal problema era que essas placas não permitiam que fossem feitas cópias da imagem original. Poucos anos antes, o cientista britânico William Henry Fox Talbot inventou a imagem negativa, que permitia a impressão de várias cópias em papel. Esse é o método usado até hoje. As primeiras fotografias eram difíceis de tirar, porque as câmeras eram grandes, pesadas e registravam as imagens em placas rígidas, não em filmes. No fim do século XIX, o inventor George Eastman criou o filme flexível, uma câmera pequena e simples, tornando a fotografia mais acessível. Até 1907, quando foi criado o filme colorido, todas as fotos eram em preto e branco. O filme preto e branco instantâneo surgiu em 1947 e era usado em uma máquina fotográfica especial chamada Polaroid. A imagem era revelada em poucos minutos e assim que o filme era retirado da câmera. Em 1963, surgiu o filme Polaroid colorido. As câmeras digitais só foram criadas na década de 1990. Pediu, questão número 1, retire do texto trechos que destacam o uso da terceira pessoa. Então, se você vai voltar lá no texto, você vai utilizar, aí você vai descobrir que tem algumas partes do texto que vai ser usado em terceira pessoa. Ele, Então, eu tenho aqui, por exemplo, o francês, eu tenho aqui o cientista britânico. Quem é o cientista britânico? Ele, Então, terceira pessoa. As primeiras fotografias, se você transformar isso em pessoa, vai ser o quê? As primeiras fotografias, elas. Então, você vai tirar esses termos aí, nesses trechos, e justificar o uso da terceira pessoa. Questão de número 2. Esse texto se refere a um verbete de uma enciclopédia. Qual a finalidade desse tipo de texto? O que é um verbete? E para que esse texto foi escrito? Ele foi usado para explicar alguma coisa? Então, volta lá no texto, você vai ver que o verbete tem essa finalidade, explicar determinado termo, expressão, palavra, e para que existe o verbete? Onde que para que eu procuro um verbete numa enciclopédia? 3. Sobre qual verbete esse texto trata? Se você voltar lá no início, você vai ver que o texto vai tratar de um termo. E que termo é esse? Esse termo é, então, o verbete. Retire do texto as informações principais
e transcreva-as abaixo. Quais as informações principais que você percebeu que esse texto repassa para a gente que lê? Então, pessoal, por hoje é só, né? Teremos na semana que vem a última semana do PET, volume 4. Façam com atenção as atividades, tá bem curtinha, né? Essa semana 3 você vai fazer rapidinho. Tenta fazer pelo formulário, quem conseguir. No mais, estamos aqui à disposição. Qualquer dúvida é só nos procurar. Bons estudos